Estou aqui a convite dos noivos, dos nuvens, Robson e Janete. Quero trazer uma palavra que não é minha, mas uma palavra que é da palavra, a palavra de Deus. E eu gostaria que todos quantos estão aqui atentassem, prestassem atenção a esta palavra. Porque nesses momentos, os senhores são testemunhas do ato. Enquanto eu, diante de Deus e da lei dos homens, oficiamos. E quero começar por um texto veterotestamentário que encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 1. Quando a palavra do Senhor diz assim: assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. No livro do princípio, Bereshit em hebraico, escreve, determina, cria o homem e faz macho e fêmea. Quero entender, e assim é que a palavra diz, que no contexto do relacionamento entre seres humanos só existem lugares, segundo a palavra. Não estou falando aqui do aspecto da sociologia, do que as pessoas pensam, ou do que a filosofia, isso aqui vem dizer, mas o que a palavra de Deus diz, só existem lugares para o relacionamento entre macho e fêmea. A palavra diz que existe macho e fêmea, não há espaço para outro tipo de comportamento, a não ser do macho e da fêmea, fêmea. Esse texto, portanto, quando escrito por Moisés, o primeiro livro do Pentateuco, os versículos posteriores dizem assim: Deus os abençoou e lhes disse. Quem que Deus abençoou? O macho e a fêmea. Macho e fêmea. Robson e Janete. E lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. A palavra de Deus diz que Deus criou macho e fêmea e disse para ambos: multipliquem-se, encham a terra e dominem. Mas a palavra não diz que o homem deve ser domínio sobre o homem ou sobre a mulher. A palavra de Deus diz que o domínio deve ser exercido sobre a terra, sobre os animais. Sujeitar a terra, os animais. Pessoas não se sujeitam, se conquistam. Então, o seu dever, cada dia, conquistar Janete. O seu dever, a cada dia, conquistar Robson. Nós outros, a nossa responsabilidade é a cada dia ser um dia de conquista e não de sujeição, não de submissão, não de imposição. Porque quando você impõe, você comanda e o outro é comandado. Você não pode fazer do outro subserviente, mas um ajudador, ou um ajudador, um companheiro, aquele que está ao seu lado, aquele que caminha com. Então, a princípio a palavra de Deus diz que Deus criou macho e fêmea, disse: multiplicai, enchei a terra e dominai a terra, dominai as árvores, dominai os animais. Fica subentendido que quanto ao homem deve haver conquista. Então nós obedecemos porque conquistamos a obediência do outro.
e a liderança sobre o outro. A palavra de Deus também diz em Marcos capítulo 10, Marcos 10 e o versículo 6. Mas desde o princípio da criação, Deus nos fez macho e fêmea. Está escrito no Bereshit, no livro do princípio, no primeiro livro do Pentateuco. Jesus, na narrativa de Marcos, ratifica o que foi dito no Pentateuco, no primeiro livro do Pentateuco. Mas desde o princípio da criação, Deus fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem, não é uma pessoa qualquer, mas um homem. Essa palavra homem, no hebraico Adão, é um homem íntegro, não é um crápula, um vagabundo, um marginal. É um homem com toda a dignidade, é um homem completo, íntegro, inteiro. E a palavra diz que esse homem íntegro, inteiro no seu comportamento, inteiro no seu pensamento, inteiro na sua relação com Yahvé, com Deus, esse homem, diz a palavra, deixará a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher. Ou seja, o macho separa-se do seu convívio, onde está o pai e a mãe, referencial de idoneidade, de integridade, de moral, constitui uma nova família e junta-se a uma mulher.